Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão aí pela sua companhia. Isso mesmo. Agradecer aí essa audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para as pessoas que estão aí nos bastidores, as pessoas que estão aí trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada e ele, o professor Luiz Magarian, que depois vai chamar outra pessoa, hein, professor? Vamos lá, professor. Saudações, querido Nando Garcia, queridos ouvintes. Estamos juntos aí mais uma vez, graças a Deus, né? E, hoje temos nessa empreitada de hoje um dos espíritas mais sábios das palestras que nós temos por aí, o nosso querido Toninho Cialdolo. Diga lá, Toninho! Olá, querido professor Luiz, querido Nando, queridos ouvintes, telespectadores. Não fala que eu sou um dos mais sábios, pelo amor de Deus, você gera uma expectativa, ô, Luiz. Somos todos aprendizes, né? Nós estamos aprendendo, acho que uma boa qualidade é que a gente está procurando colocar em prática, né, o que a gente conhece. Estamos colocando conhecimento, transformando em sabedoria, né, Luiz? Né, Nando? Acho que é por aí, né? Vamos falar um Professor pouquinho. Luiz, o Toninho, ainda além disso, né, um exímio violonista, né, um músico, né? A gente tem que a palestra dele tem ainda isso, essa questão, né, professor? Letrista também, né? Poxa, ele tem cada letra aí maravilhosa. E dizer para ele o seguinte: olha, nós não conhecemos todos os espíritas que existem, nem todos os palestrantes, né? Então nós temos que valorizar um pouco mais aqueles que estão mais próximos de nós, né? Porque não fazer que nem o povo fazia com Jesus lá em Nazaré, né? Ah, quem é que é o filho do marceneiro? O que que o marceneiro pode trazer, né? Não, nós temos que valorizar o que é nosso, né? Então, o Toninho é nosso, né, Toninho? Tá É em isso aí. Estamos casa, né? juntos. Tá em casa. Estamos juntos. Sabe o que eu pensei aqui, ó? Eu pensei naquela chamada dos Três Mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. E é bastante legal isso aí, né? Eu acho assim, quando um for pelo todo, o todo vai ser por um. Lembro até do Paulo de Tarso, né? Tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus é o todo, né? Quando você for pelo todo, o todo é por você. Você está em Deus, está, né? E é essa a ideia, né? Por isso que Jesus falava assim: eu e o Pai somos um, né? Quando a gente for com o Pai um, é tão melhorzinho, né, Luiz? Né, Nando? É Verdade, verdade, Toninho. verdade. Um dos que mais repetiu isso incansavelmente na Rádio Boa Nova, nos microfones da Rádio Boa Nova, foi o doutor Adão Nonato, né? O doutor Adão Nonato, ele falava sempre, né? Tudo conspira para o bem, tudo conspira para o projeto de Jesus, tudo conspira para que aquilo que está programado pela providência divina possa acontecer, né? Foi muito boa essa sua lembrança, Toninho. E beleza, ó. Então, se você que está aí quiser ver, quer assistir, ou quer ouvir esse programa novamente, ou quer, vou, né, compartilhar com alguém, vá lá no YouTube. Daqui uma semana esse programa vai estar lá já. Sobe para o YouTube, então vai lá no YouTube, ali na busca e coloca lá Portal Mundo Maior, que é o portal da FEAL. Portal Mundo Maior, aí você vai lá, clica no ícone né, que é o logotipo ali do portal, e vai aparecer embaixo playlist e algumas outras coisas, mas clica em playlists e vai descendo ali em playlist e acha o Alvorada que vai estar lá com esse programa também e outros mais, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é do livro Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel, na psicografia do nosso querido também Chico Xavier.
É o tópico 174 da página 375 e 376, né? Que se chama Espiritismo na Fé. Então, tem uma passagem de Marcos que o nosso querido Emmanuel sempre escolhe, ele, né, faz o recorte ali, né, dentro do Evangelho. Então, Marcos capítulo 16, versículo 17, e ele diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus. Então, professor Luiz, aí, o nosso querido Toninho, se quiserem comentar sobre essa passagem já, né, de Marcos, por favor, professor Luiz. Bom, primeiramente que dizer que essa passagem ela é emblemática, né? Porque Marcos não conviveu com Jesus, né? Marcos, ele escreve o seu evangelho por intermédio da interpretação das narrativas que ele ouviu das passagens de Jesus, né? Então ele não é uma testemunha ocular. No entanto, ele consegue escrever muito bem e, assim, deixar com muita clareza, né? Porque Marcos vai aparecer no apostolado, agora me fugiu, ele era sobrinho daquele que trabalhava com Paulo, né? Nas peregrinações de Paulo, quando já era Paulo, né? Saulo já tinha virado Paulo, então tinha um dos companheiros de Paulo, que agora está me falhando o nome aqui, em qual era o apóstolo, e Marcos era sobrinho, né? Acho que era o Lucas, né, Luiz? Era o Lucas, não era? Eu agora estou em dúvida, Também Toninho. fiquei em Eu dúvida sei também. que quando você lê Paulo e Estevão, né? Aparece lá Marcos como criança, né? E aparece inclusive a mãe dele, que era irmã, né, desse apóstolo, ela franqueava que eles ficassem na casa dela, ela dava hospedagem, comida e tal. Mas voltando ao texto especificamente, esse versículo ele acontece no momento em que Jesus, já crucificado, ele reaparece, ele ressuscita, e no momento que ele ressuscita, houve uma certa incredulidade, né? Os apóstolos não estavam acreditando nele, até que ele aparece para os 11, né? Porque já não tinha, o 12º, que era Judas, já não existia mais, né? Não estava mais lá com eles. Então ele aparece para os 11. Quando ele aparece para os 11 e eles começam a acreditar nele, quer dizer que ele estava numa outra. Jesus estava numa outra pastia, né? Diferente, né? Não sei explicar muito bem, porque era Jesus, né? Então, é uma coisa, qualquer coisa era diferente com Jesus, né? Porque ele não era como, não era um espírito normal como todos nós, né? Mas nesse momento ele começa então, quando eles começam a crer que ele ressuscitou, ele começa a explicar e a dizer para os 11 que eles teriam que sair para pregar, que eles deveriam sair para pregar ao mundo, né? Pregar para as pessoas, conversar com as pessoas e falar dele, né? Falar das coisas que ele fez. E aí, num dado momento, ele fala essa frase, Jesus fala essa frase, e que estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Quer dizer que aqui nessa passagem, quando ele falou isso para os apóstolos, quer dizer que fazia poucos dias que ele tinha sido crucificado,
ele já estava falando do mundo espiritual, né? Ele já estava dando uma outra dimensão, ao que me parece, da questão do mundo espiritual, porque ele está falando de sinais, né? Não são sinais físicos, não são coisas físicas, mas seriam sinais de percepção. Então, sinais que viriam numa sintonia espiritual, uma outra frequência, né? Do plano espiritual. E, e em meu nome expulsaram os demônios, quer dizer que isso também seria uma conotação do plano espiritual, porque em nome de Jesus, esses apóstolos estavam também recebendo um acompanhamento, uma proteção do plano espiritual, né? E também essa questão de falar novas línguas não é uma questão física, né? É uma questão de uma sintonia com o plano espiritual. Então, acho que o Emmanuel, quando ele pegou esse título, Espiritismo na Fé, e escolheu Marcos 16, 17, eu acho que ele pensou nisso. Ele pensou que aqui Jesus falou de três coisas, né? Sinais, expulsão de demônios e a fala de novas línguas. Três coisas que são três manifestações espirituais. É o que mais ou menos eu entendi desse versículo, viu, gente? E aí, Toninho, quer comentar alguma coisa ou vamos em frente aqui com o nosso Eu acho que texto? é isso mesmo. É só uma curiosidade. Hoje, no dia que nós estamos gravando, parece que é dia de São Tomé. Tomé, que precisa ver para crer, né, professor Inando? A gente, assim, a gente vê dentro da casa espírita, né, muitas pessoas incrédulas, né? E Jesus vem mostrar um pouquinho disso. Acho que esse texto vai falar um pouco sobre isso, né? Mas eu fico, assim, interessado em pensar para nós mesmos o quanto que nós ainda somos desconfiados das influências espirituais sobre nós, né? O quanto que a gente precisa trazer para nós isso. O quanto que nós ainda desconfiamos dessa coisa. O quanto que nós ainda somos espíritas que não temos toda essa fé, né? Acho que é bom trazer para a gente, né? Sempre. Isso aí. É verdade. E vamos ver aqui que o Emmanuel diz, né? Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, no mais variados círculos da fé. O Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. E depois ele vai vir falando de Moisés, de Jesus e por aí em diante, né? Então, o Espiritismo ele vem trazer, né, como a gente já ouviu falar, que é o cristianismo, né, redivivo, né? E ele vem para esclarecer algumas coisas, os, né, benfeitores espirituais que fizeram e fazem parte da falange que trabalharam com Kardec, né? Vem esmiuçar, trazer, esclarecer, trazer luz também a muitas passagens, né, do Evangelho, né, do que Jesus nos trouxe, né, do seu Evangelho, né, professor Antoninho? A gente pode ir comentando aqui num bate-papo, né? Sem interrupção, não. Vamos fechar o microfone? Não vamos fechar o microfone, então, e vamos ficar conversando aí, né? Entre nós, que eu acho bem interessante, um bate-papo mesmo, né, professor? Legal, legal. Gostei da ideia. Não Gostei é? da ideia. Fica mais aquele bate-papo igual eles fazem naquele programa que tem diário, né, na Rádio Boa Nova, que Sim, é o PA, né? O pronto atendimento, né? um pronto atendimento. E a Gostoso de gente ouvir é aquele como aqueles programa, programas. bate-papo. Sabe, professor, aqueles programas de resenha? Então a gente está fazendo uma resenha aqui, Espiritismo na Fé, né, Toninho? Toninho tem que abrir o microfone, então, aí. Aí, Isso mesmo. é Vamos, aquela vamos conversar. resenha. Uma curiosidade que eu fico pensando assim, primeiramente, né? Essa questão que até comentei brincando do Tomé, né? O quanto que E é nós hoje mesmo, hein? é 3 hoje, de né? É julho. hoje, né, professor? É, São Tomé, né?
E o quanto que a gente tem esse Não Tomé estou dentro de nós. acreditando. Não está acreditando, né? Você sabe que às vezes é um comentário bem ilustrativo que eu falo assim, sabe o pessoal que vai na casa espírita para ver os fenômenos espirituais, né? Sim. Para ver a encarnação, a encarnação não, o médium, né, que vai ser influenciado, né, tal, pelo espírito e tal, né? E eu fico pensando assim que na época isso era tão comum, né? E Jesus mostra isso, né? Jesus mostra isso. E hoje em dia isso é muito comum, porque a gente não precisa de uma pessoa desencarnada para trazer ideias para a gente. A gente vai fazer trabalhos com moradores de rua e as pessoas que estão na rua dão cada notícia para a gente, dão cada Porra, informação. Ou verdade. seja, eles estão ali sendo intermediários para a gente. Você chega para o camarada na rua, né, professor, né, Nando, e fala assim, você está bem? Ele fala assim, muito bem, cara. Aí você fala, meu Deus do céu, eu não daria conta de estar do jeito que esse camarada está. E ele dá um exemplo para a gente, e manda uma mensagem, cara. Ali, com certeza, a espiritualidade está nos envolvendo, né, com aquelas palavras daquele nosso irmão, né? Ou seja, não é só de desencarnado, é até do próprio encarnado que passa ideias para a gente, né? E vão falando através das pessoas também, né? Né, Nando, né, professor? Isso mesmo. Você vê que no segundo parágrafo que o Nando leu aí, no finalzinho, né? Quando ele fala que o Espiritismo deixa de ser novidade para figurar na raiz de todas as escolas religiosas, vocês vão lembrar que tem um questionamento que eu não lembro se foi feito para o Chico Xavier ou se foi feito, se está no Livro dos Espíritos, agora eu não vou lembrar a posição que eu li isso, onde é feita a pergunta se o Espiritismo seria a religião do futuro. E a resposta que voltou foi o seguinte: não, o Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. Quer dizer que a base cultural e filosófica do Espiritismo ela tem o potencial de ser incorporada, né? Fazer um trocadilho, né? Estou falando de espiritismo, fazer um trocadilho. Ser incorporada pelas outras religiões, no sentido de que, para as outras religiões, com a evolução doutrinária, já dá para perceber que as religiões elas estão falando. Hoje, a gente já percebe que as religiões, os religiosos estão falando muito mais de espiritualidade do que falavam antes. Então, eu fui recentemente assistir uma missa na Igreja Católica. O padre fez um sermão num sábado à tarde. Toninho, ele fez um sermão espírita. Quando terminou a missa, eu fui cumprimentar o padre. Padre, meus parabéns pela sua pregação. Eu sou espírita. Eu adorei a sua pregação porque tem tudo a ver com a minha doutrina. Ele falou, eu sei, eu conheço a doutrina Ô, espírita. professor, por que você não convidou ele para frequentar seu centro, né? Eu acho que é interessante. Eu Olha, acho e é verdade isso, essa questão daquela frase lá, que o espiritismo do futuro, né? Como que é mesmo? O espiritismo não é não, que não, perguntar. Espiritismo é a religião do futuro? Não. não, é o futuro das Espiritismo é religiões. o futuro das religiões. E como a gente pode pensar que o espiritismo está sendo o futuro presente do cristianismo, né? Porque o É, cristianismo veio antes, e o espiritismo veio depois e veio para esclarecer muita coisa. E aí até chegar também em todas de repente, nas outras religiões, né? Lá mais no futuro, porque a gente já vê isso acontecendo, né, Toninho? É, só se muda, às vezes, as palavras, né? E Ô, Nando, quer ver? Eu vou contar um caso muito curioso, bem interessante para vocês, que aconteceu na nossa casa, lá no Grupo Espírito Esperança. O pessoal chama, o que o pessoal chama de espírito, chama de o Espírito Santo, né? O anjo da guarda, né? E a gente tem visto as pessoas, como o professor falou, né? Aconteceu um fato muito interessante, vou ver se vou ser o mais objetivo. Certo dia apareceu um padre lá na nossa casa espírita, lá no Grupo Espírito Esperança. Eu estou afastado de lá, mas faz alguns anos. E ele chegou lá e falou o seguinte:
que ele estava passando por algumas questões de dificuldade lá na congregação dele. Ele é um padre anglicano, se não me engano, né? Anglicano e tal. E ele falou assim que estava passando por umas dificuldades, e de vez em quando aparecia um senhor lá, um velhinho, com uma camisinha meio xadrez assim, e falava para ele, motivava, ele dava bons conselhos. E ele foi seguindo os conselhos daquele homem, né? E falou assim. Aí um dia o senhorzinho pegou e falou assim, ó, se você quiser mais informação, vai lá tem um grupo espírita, você vai lá. Eu vou assim. É lá no grupo Esperança, vai lá e procura lá o De Luca. Falou, tá bom. Aí ele chegou lá um dia, né? Depois nós conversamos, né? Eu me tornei amigo dele, né? Tal, né? Ele falou assim, um senhorzinho que falou para eu vir aqui, que acho que vocês podiam me ajudar, né? Eu vim aqui e tal, não sei o quê, né? O que vocês fazem aqui? A gente faz palestra, aqui nossa casa é Jesus, que é o nosso mestre e tal, não sei o quê, né? E o senhor escreve livros, parece? Escrevo livros. Aí mostrou um livro, né, do De Luca, né? E na capa tinha uma imagem do Dr. Bezerra de Menezes. Aí o padre olhou e falou assim, esse cara que vai lá na minha igreja. Mas ele tá vivo? O De Luca falou assim, não da maneira que você fez. Ele carinhoso faz mais de 100 anos que não. Ele passou a frequentar a casa e era legal, porque quando ele ia lá, a gente chamava ele para fazer oração no final. E ele se tornou um amigo muito querido meu. E eu faço muita palestra em casa de psicografia. Um dia ele falou assim, Toninho, será que você podia me convidar quando eu for fazer numa casa de psicografia para me chamar? Assim, eu falei, vai, com certeza. Eu fui numa casa e chamei. E ele queria ver se recebia a mensagem da mãe. E ele foi lá e recebeu a mensagem da mãe, cara. E chorou, ficou muito emocionado. Você vê, olha, como as coisas vão permeando. Eu tenho outro amigo muito querido que é padre, que eu já dei o Paulo Estevão para ele, dei o livro do Francisco de Assis, ele leu e adorou, cara. É amigão meu. Um dia vocês vão conhecer ele, né? É o padre Luiz Carlos, né? Um cara fantástico. Você vê como as coisas vão permeando, né? É que o Luiz falou, né? As coisas já não estão mais naquele nível. Tá tudo, né? Todo mundo está começando a entender melhor isso, né? Sem sectarismo, né, Luiz? É melhor. Eu quero contar uma dessa aí também, que uma irmã que era madre superiora de um convento, foi dada uma missão para ela fechar alguns centros espíritas. E ela conseguiu fechar alguns, né? Mas aí, quando ela chegou no espiritismo, ela foi, né, pegando livros para poder se armar, né, para poder tentar fechar um centro espírita, né? E aí leu o livro dos Espíritos, levou outras obras do Chico. Bom, no final ela estava fazendo palestra lá no nosso centro quando ela contou essa história, né? Ela já era espírita há muito tempo, né? Depois ela começou a esconder os livros tudo na gaveta dela, enquanto não tinha ninguém, ela tirava o livro e ficava lendo lá no convento, né? Até que um dia ela teve que sair, ela saiu do convento e foi para o centro espírita, né? Deixando bem claro, né, que Deus é muito inteligente, Deus tem uma caixa de ferramentas com muitas ferramentas. Eu acho que as religiões são ferramentas. Deus não tem na sua caixa de ferramentas só a chave de fenda. Ele tem martelo, tem alicate. Então, cada uma é importante para um grupo de espíritos, né, que estão num certo momento. Então, o movimento evangélico, sério, né, a Igreja Católica, o budismo, todos são muito importantes, né? Todos são qualificados, né? Quando, o Dalai Lama falava, né? A melhor religião é aquela que faz você ser melhor. E aí depende de cada um, né? Aí, né? É verdade, é verdade. Você sabe que eu tenho notado o seguinte, as religiões cristãs, todas são unânimes em acreditar na vida eterna, né? Na vida eterna. Então, não temos discussão em relação a isso, né? Que a vida ela é perene, e que a vida transitória é essa. Mas todas as religiões acreditam, primeiro, né? Todas as religiões cristãs acreditam que existe uma vida espiritual, né? Todas. Todas acreditam que a vida espiritual é eterna, né? As diferenças estão em algumas questões. Por exemplo, algumas religiões cristãs acreditam que só há uma vida física, uma vez só, que é essa, e que depois você vai ficar
descansando, dormindo, né, na vida do plano espiritual, esperando o juízo final, né? Muitos, né, difundem essa tese, né? E então e a outra divergência é que exatamente os que creem que a vida física é uma só, em seguida de uma vida espiritual em no sono, né, como eles dizem, no sono, aguardando o juízo final, estes, claro, não acreditam na reencarnação, né? Então, acho que o ponto de divergência é esse, né? Que não há concordância em relação a duas coisas, então. Primeiro, em relação à reencarnação. E segundo, em relação à dinâmica da vida espiritual. Porque se você acredita no sono quase eterno, né, que só vai acordar na hora do juízo final, então você acredita que a vida espiritual seja inerte, que você vai ficar dormindo o tempo todo. Então, isso é uma grande diferença, porque nós acreditamos num dinamismo da vida espiritual, né? Acreditamos que a vida espiritual ela é dinâmica. Por quê? Porque eu lembro que uma das primeiras vezes que eu visitei uma casa espírita, né? Inclusive, lembro que casa que foi, que é uma casa ali na Penha, no bairro da Penha, tal. Fui para assistir uma palestra do Sidney Carvalho, o Cheio de Alegria, o Nando lembra dele, né? Fui lá para assistir uma palestra dele. Foi uma das primeiras palestras espíritas que eu assisti. Isso não sei nem mensurar, mas vai fazer uns 20 anos. E eu que tinha aquele projeto Bandeirantes da Luz, tal, muito interessante e tal. Quando eu passei depois da palestra, fui tomar o passe, passei para uma rápida conversa, assim, tipo de um atendimento fraterno, e uma senhora me atendeu, a médium que me atendeu, ela falou uma coisa que eu esqueci nunca mais. Muito simples, né? Que está no Evangelho. Batei e a porta se abrirá. Batei e a porta se abrirá. Esse batei e a porta se abrirá é uma frase curta que faz toda a diferença, porque significa o seguinte: ação e reação, causa e efeito e dinâmica, né? Não há inércia. A porta se abre se eu bater. Se eu não bater, a porta não vai se abrir. Então, a abertura da porta é reação da minha ação de procurar a porta. A abertura da porta é efeito de uma causa, que foi eu bater na porta, né, no sentido figurado. Quer dizer que, então, isso faz uma grande diferença quando nós estamos estudando as religiões, porque nós vamos verificar que a dinâmica é muito diferente, falando de uma diferença muito grande eu achar que eu vou desencarnar e vou ficar dormindo no plano espiritual, sei lá por quanto tempo, e eu achar que eu vou para o plano espiritual e vou trabalhar lá, quem sabe se for premiado com isso lá em nosso lar, ou um lugarzinho mais quente, né? Mais, com o calor seja maior. Então é isso, meus amigos. Não, só fazer um aspecto que o Luiz citou aqui, né? Que é bacana, que a lição vai falar assim dos várias pessoas que de alguma maneira tiveram encontros espirituais. O Maomé, o próprio Jesus, Teresa, Lutero, Francisco de Assis, né? E é interessante, assim, o Luiz citou uma coisa bem interessante, tudo bem, rapidinho. Citou uma coisa bem interessante lá do Sidney Carvalho, que quando o Nonato fazia Uniluz, que era o quê? Aquela juntando o projeto Bandeirantes de juntar tantas pessoas. E quando você assiste aquele filme, o Nosso Lar, né? Você vê lá que aquele governador, não lembro qual é o nome daquele ator, ele vai assim, tem várias simbologias de várias religiões. Ou seja, todas essas religiões, né, estão unidas e de alguma maneira nós todos estamos numa rede. Essa rede é uma rede que nos une através do amor, né? E através da espiritualidade, com certeza, porque esse processo não é só aqui. Aliás, uma curiosidade é a seguinte: dizem que em nosso lar
tem muito mais, tem muito menos espírita que outras religiões. Isso é uma curiosidade, né? Bem interessante para a gente refletir. Tem menos espírita que outras religiões, tem mais gente de outras religiões do que espíritas. Só para ver. Segundo André Luiz, né, não sei quantos por cento aí, bastante, mas de 80% falham, né, os espíritas. Bom, a gente vai para um momento agora de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada, aqui no momento que a gente pede aí para, sugere para colocar aí um copo de água, um recipiente com água, para os benfeitores trazer aquela energia boa no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos nos conectar com esses queridos amigos, trabalhadores da luz, a fim de que possam nos trazer luz aos nossos pensamentos, aos nossos corações, a nós espíritos, a fim de que a gente se afinize como os instrumentos numa orquestra sinfônica, que precisam estar em uníssono, que precisam estar todos encaixados ali para que a melodia venha, para que a sinfonia venha, para que a música venha nos brindar. Assim também possamos, como esses instrumentos de uma orquestra, estarmos afinados com esses amigos espirituais. E assim, pedimos a Ti agora, Mestre Jesus, que possa estender a bênção deste instante, essa mesa farta de bênçãos da qual agora estamos desfrutando, para aqueles nossos irmãos também que estão famintos, que estão sedentos, que precisam também de uma bênção, de uma luz em seus corações. Assim também, Senhor, pedimos que possas levar a todos os seres que estão neste planeta, desde os reinos minerais, vegetais, animais, hominais, espirituais deste planeta. Que a tua bênção se esparja, se espalhe por cada local dessa esfera amada e querida Terra. Que a tua bênção seja de chuva de luzes a tocar a todos os nossos familiares, a todos os lares, a todos os lugares, a todos os seres, amado Mestre Jesus. Que a sua bênção esteja conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, né, para você que está aí, falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova, que é uma das fontes, né, que sustentam a FEAL, né, a Fundação Espírita André Luiz, para continuar nessa missão né, de levar para o planeta de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Então, entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br ou dos telefones 0800 12 018 38 e também o fixo para a região da Grande São Paulo, que é o 11 2458 3214. E também tem o WhatsApp, internacional aí, onde você estiver ouvindo aí pela internet, assistindo, entre em contato para colaborar, que é o 11 97 261 0272. E esse mesmo número foi escolhido para o Pix, essa modalidade de envio de recursos de banco para banco. Então, é o mesmo número do WhatsApp. Vou repetir, o 11 97 261 0272. Colabore, porque a sua colaboração vai poder ajudar, né, a levar essa comunicação do bem a tantos lugares, a tantos corações do nosso planeta. Muito bem, a gente retorna agora aqui com o professor Luiz, né? Aí depois no texto, né, professor, a gente vai ver praticamente uma linha do tempo em que ele começa a falar sobre Moisés e até os dias de hoje. E o nosso querido Toninho, né, professor, vai nos presentear aí com uma música, né? Chame aí o Toninho, professor. No ar, Toninho Ciardulo.
Muito E bom. olha, Vamos lá, Toninho. Qual a música que você vai presentear para Toninho, então nós. toca para nós aí e me diga para nós qual que é essa música. o nome da música, Nando e querido professor Luiz, é Canto de Unidade. Curiosidade, eu estava viajando num hotel chamado Monte das Oliveiras, aqui pertinho de São Paulo, né? E tava, olha o nome sugestivo, Monte das Oliveiras. E veio uma inspiração de eu fazer essa música chamada Canto de Unidade. Vou cantar para vocês, ó. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Deus que é paz, Deus que é luz, que nos une e nos conduz. Vejo agora tua mão nos levando em comunhão. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração, aprendendo a amar e a servir a todo irmão. Vamos juntos caminhar rumo à libertação. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Aê, muito bem. Isso aí, Toninho. Quer comentar alguma coisa sobre essa música em relação ao nosso texto de hoje? Sim, é interessante, né? Porque, aliás, o professor Luiz, nosso querido amigo, falou legal sobre a respeito sobre aquela questão das doutrinas, né? Que acreditam que a pessoa fica dormindo, né? E é bom quem tiver dúvida para esclarecer um pouquinho disso, ver lá no Obras Póstumas do Kardec. Lá tem uma explanação bem legal sobre isso, onde ele fala sobre a doutrina panteísta, sobre a doutrina deísta, sobre a doutrina dogmática e sobre a doutrina espírita. A diferença delas, né, Luiz? Que é bem bacana. Essa música aqui, ela fala um pouquinho disso, ó. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração, não importa. Deus que é paz, Deus que é luz, que nos une e nos conduz. Vejo agora a tua mão nos levando em comunhão. Aí depois fala uma coisa bem legal. Aprendendo a amar e a servir a todo irmão. Não importa se ele seja católico, espírita, se ele é ateu, não importa. Vamos juntos caminhar rumo à libertação. Libertação do quê? Das nossas pretensões, das nossas crenças, né? Dessas coisas todas. Deus nos está aqui nos unindo com certeza. Vamos caminhar juntos, né? Nesse canto de unidade. Que é no fundo, é o que nós comentamos lá. Um por todos, todos por um. É o canto de unidade. Quando você for pelo todo, o todo sempre será por vós. Né? Como o Luiz falou do Paulo, né? Tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus. Né? É no todo. E o todo é Deus. Né? São todas as religiões, são todas as É isso linhas. mesmo, professor Luiz? É isso mesmo? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Enquanto o Toninho estava cantando, eu tive uma visão. Eu vi um coral cantando essa música do Toninho. Senti a vibração de um coral e fiquei imaginando essa música com um arranjo sendo cantada por um coral. Deve ser uma coisa maravilhosa, mas sabe que a intuição que me veio no final desse pensamento é que isso já está acontecendo no plano espiritual. Eu tive essa intuição, Toninho. Não sei se Sim, é mas coisa de louco, mas não, mas é exatamente isso. Eu vou gravar essa música num próximo CD e eu quero fazer um videoclipe. A ideia é fazer o quê? Chamar muitas pessoas. Chamar um padre, chamar um espírita, chamar um cara da Umbanda, chamar evangélico, entendeu? É isso mesmo, Luiz. É exatamente. É um vocal, um coral
e as pessoas aparecerem, cada um com a sua denominação atual, mas todos juntos, né? É exatamente, você matou a pau, já deu um, como é que chama? Uma antecipação Spoiler. do que Um spoiler, mas o que foi vai uma ser isso. intuição, inclusive, de que isso já estaria acontecendo no plano espiritual. Não É, o, sei se é ens- o. o ensaio já está acontecendo lá, eu acho, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. O Toninho falou agora por último, né? Essa questão, essa parte da música, né? Que é o. Como é que chama, Toninho? Essa que sempre se repete. Esse refrão fala assim: É vamos o juntos refrão, cantar. né? É o refrão, é É Deus, o refrão. nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. A hora que você estava falando agora, foi fazendo essa fala, me veio, vou falar rapidinho aqui o que me vem em mente aqui. Eu fiquei pensando que, sim, somos todos filhos de Deus e somos todos irmãos, nesse sentido, como filhos de Deus. Mas você sabe que as pessoas, muitas pessoas de outras religiões, de outras convicções e confissões religiosas, costumam colocar, os que não são cristãos, colocam Jesus numa condição de avatar, comparando ele no mesmo nível hierárquico de outros, né? Com todo respeito às demais religiões. Mas Jesus, ele afirmou, sem pestanejar, o seguinte: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu acho que, após essa fase que nós estamos passando de transição planetária, quando a gente entrar num mundo de regeneração, saímos de vez das provas e expiações, entramos no mundo de regeneração, eu acho que a tendência é as religiões descobrirem que esses avatares, ainda eles são prepostos de Jesus, são grandes prepostos de Jesus, desenvolvendo outras religiões para ter uma compatibilidade com outras culturas, mas que esses grandes avatares eles ainda estão num grau hierárquico abaixo de Jesus, porque Jesus seria não apenas o governador do planeta Terra, o fundador do planeta Terra, como o único pelo qual se chega a Deus. Ele disse isso, né? Não somos nós que estamos dizendo. Ele afirmou: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele seria realmente o caminho. Sim, seria a espécie do roteiro. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais disso, né, Luiz, nós temos aquele livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, né, escrito pelo Chico e pelo Emmanuel, que fala um pouco sobre isso, exatamente, os avatares, né, que são prepostos de Jesus. E esse caminho que Jesus mostra é o caminho para chegar a Deus, né, esse Deus interior, esse Deus que emana amor, paz por todo o universo, né? Acho que é isso. Muito bom, viu, Luiz? Estamos chegando ao final de mais um programa Alvorada. Agradecer aí o Toninho, né, que fez uma participação aqui especial hoje, né, junto com o professor, que o professor sempre está aqui conosco, né, às segundas-feiras. Professor e Toninho, gratidão aí, né, tudo de bom aí para vocês. Obrigado aí, professor. Um grande abraço a você, Nando, ao Toninho e a todos os ouvintes. Obrigado aí, Toninho. Um Obrigado, abraço. Nando. Obrigado, professor. Foi um prazer estar juntos aqui. Que possamos outras vezes estarmos juntos aqui também, né? É isso Obrigadão, viu? mesmo. Até Então, Com mais. olha, certeza. aquele final, sempre que a gente faz aquela despedida, com aquele tchau, 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 professor, tchau, tchau, Toninho, Tchau, todo tchau, mundo, Nando. Tchau, 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 Toninho. amigos, tchau, até o Beijos amigos próximo, todos, queridos. ouvintes, a- telespectadores. Beijo. até o Tchau. próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.